Na Ásia, os agricultores criam galinhas em regime de liberdade nas encostas de 800 a 1.500 metros acima do nível do mar. Com este modelo, as galinhas podem vaguear livremente, forrageando nas colinas e montanhas, e são suplementadas com cerca de 20% da sua dieta a partir de milho, vegetais e outros alimentos. Como resultado, estas galinhas têm um sistema imunitário forte e a incidência da gripe aviária em fevereiro é muito menor em comparação com outros métodos de criação. Embora a sua produção de ovos seja de apenas cerca de 100, 120 ovos por ano, estes ovos são muito procurados devido ao seu sabor superior e aos níveis mais elevados de ácidos gordos ômega 3 e vitaminas em comparação com os frangos em gaiolas. Criar galinhas sob as árvores proporciona um benefício duplo. Os agricultores não só colherão ovos de alta qualidade, mas também o estrume das galinhas fornecerá nutrientes às árvores nas encostas, fazendo com que cresçam 2 vezes mais rápido que o normal. Além disso, as pessoas também criaram uma forma criativa de criar galinhas em cavernas nas montanhas. Em vez de construírem abrigos para as galinhas, cavam buracos de tamanho adequado na encosta da montanha para servirem como áreas de nidificação e postura. Este modelo permite que os agricultores colham os ovos com mais facilidade, uma vez que as galinhas depositam os seus ovos diretamente nas covas, eliminando a necessidade de perder tempo a recolher os ovos nas colinas, como no modelo de galinha caipira que mencionei anteriormente. No entanto, devido à área limitada disponível para cavar buracos, os agricultores normalmente criam apenas pequenos bandos de menos de 200 galinhas. A criação de galinhas sem gaiolas a pasto está se tornando cada vez mais popular em todo o mundo. Este é outro modelo agrícola na Austrália, onde os agricultores se esforçam para criar as condições de vida mais naturais para as galinhas. As galinhas põem os ovos dentro do galinheiro móvel e depois são recolhidos manualmente desta forma. A escala destas granjas pode atingir até 300 hectares, por isso são necessários sistemas de câmeras ao vivo. Durante o dia, as galinhas podem circular livremente. Os agricultores construíram sistemas automatizados para lhes fornecer comida e água, mas também podem forragear livremente nas vastas pastagens. Os galinheiros móveis são projetados para serem movidos para qualquer lugar do pasto, garantindo que as galinhas estejam sempre na grama fresca e não sejam afetadas pelas bactérias de seus excrementos. Além disso, isso permite a regeneração da cobertura de grama, evitando a alimentação excessiva ou a destruição pelas galinhas. As galinhas adultas põem, em média, 180 a 220 ovos por ano. A qualidade dos ovos de galinhas caipiras é maior, e este é um método de cultivo mais humano que mais de 70% dos australianos preferem para seus ovos. Na Europa, nos últimos 20 anos, a produção de ovos deste modelo aumentou de 10% para mais de 50%. Nos EUA, nos últimos 10 anos, o consumo de ovos caipiras aumentou de 4% para mais de 30% e deverá ultrapassar 50% em 2025. Iowa foi o estado com o maior número de galinhas poedeiras em 2023. Os ovos frescos, depois de coletados, são transportados para as fábricas para processamento. Primeiramente são lavados e limpos com jatos de água e depois secos. Em seguida, os trabalhadores os classificam por tamanho e removem todos os ovos danificados. Eles continuam a ser desinfetados com raios ultravioleta. Em seguida, uma máquina separa os ovos e os coloca em caixas pré-preparadas. Os ovos são então embalados e distribuídos para consumo. Marcas conhecidas como Oreo, biscoitos Lu e chocolate Cadbury Dairy Milk estão usando ovos 100% livres de gaiolas em seus produtos no EUA, Canadá e Europa. Além dos ovos frescos, os ovos líquidos também são muito populares. Os ovos frescos que chegam à fábrica serão lavados e depois colocados em um scanner para verificar a qualidade. Uma máquina especializada separará as gemas e as claras dos ovos. Essa quantidade de ovos é colocada em tanques, onde as gemas são batidas até ficarem homogêneas e depois continuam a ser esterilizadas. Em seguida, são colocados em sacos, etiquetados pelos trabalhadores, embalados em caixas e distribuídos para consumo.
são gansos com cabeça de leão, os maiores gansos do mundo. Um ganso adulto com cabeça de leão pode pesar de 35 a 47 libras, com peso máximo de até 65 libras. Tem boa resistência a doenças, mas se adoecerem podem ser rapidamente curados com medicamentos e vacinas. Embora prosperem na grama, os gansos com cabeça de leão precisam de um ambiente aquático para acasalar e tomar banho. Eles começam a botar ovos por volta dos 6 meses de idade e normalmente botam um ovo a cada 2 dias. Ovos de ganso com cabeça de leão pesam de 160 a 180 gramas e são muito procurados por serem nutritivos para mulheres grávidas. A produção de ovos desta espécie de ganso é de apenas 30 a 50 ovos por ano, mas cada ovo é 20 vezes mais caro que um ovo de pato. Muitas vezes são vendidos por cerca de os $2 por ovo na fazenda e os $4 nas lojas. A China é atualmente líder mundial na criação de gansos com cabeça de leão, com mais de 90% da participação de mercado. Esta é a única fazenda ética de gansos no mundo que cria gansos para foie gras, ou seja, fígados gordurosos. A dieta muda quando os gansos atingem 10 a 12 semanas de idade para iniciar o processo de engorda. O rebanho é criado vagando livremente em um jardim o tempo todo, alimentado com alimentos naturais como bolotas e milho, e incentivado a se movimentar bastante. Mas, tradicionalmente, esse processo de engorda é feito bombeando uma dieta gordurosa diretamente em seus estômagos, 2 a 3 vezes ao dia, durante 3 semanas. Assim, embora o foie gras seja um alimento caro, é uma iguaria controversa e proibida em muitos países. Estima-se que 1,4 bilhão de codornas sejam criadas anualmente em todo o mundo. A maioria das codornas é criada na China, com mais de 80% da participação de mercado. Nos Estados Unidos, as codornas são frequentemente criadas naturalmente na grama, mas também recebem pequenos abrigos para proteção quando necessário. As codornas fêmeas começam a botar ovos por volta dos 60 dias de idade e podem botar ovos continuamente durante todo o ano. No entanto, com base na experiência de longa data, recomenda-se permitir que as codornizes fêmeas tenham pelo menos 3 meses de idade antes de procriarem e porem ovos. Criá-los em idades mais jovens pode diminuir rapidamente a qualidade do rebanho. Cada codorna fêmea pode botar aproximadamente 270 a 300 ovos por ano. Estas pintadas vagueiam livremente pelo amplo jardim e alimentam-se de uma dieta natural, resultando em ovos de qualidade superior. As pintadas fêmeas começam a botar ovos aos 6 meses de idade. Eles põem em ninhadas de 12 a 15 ovos. A época de postura das pintadas no Reino Unido vai de abril a junho, estendendo-se frequentemente até setembro. Os produtores artesanais em grande escala coletam manualmente mais de 6.000 ovos diariamente. São impressionantes 1.260.000 ovos em uma temporada de postura de 7 meses. A coleta de ovos normalmente ocorre uma vez por dia, já que as pintadas geralmente põem depois das 15 horas. Todos os ovos são cuidadosamente limpos antes de serem embalados. A China produz metade da carne suína do mundo. Em Guangdong, constroem arranha-céus para porcos apenas para economizar espaço. Na área maior de Guangxi, eles criam porcos em uma combinação de currais, pastagens e colinas. E para muitos chineses, os porcos desta região fazem a melhor barriga de porco que derrete na boca de todos os tempos. A jornada dos porcos começa com as porcas reprodutoras. Essas porcas atendem aos padrões de reprodução porque pesam cerca de 100 a 120 quilos e têm entre 8 e 10 meses de idade. Após a compra, as porcas são marcadas com etiqueta eletrônica para fácil monitoramento e manejo. O período de gestação de uma porca é de cerca de 114 dias. Quando pequenas quantidades de colostro escorrem das tetas, as porcas darão à luz em 24 horas. Antes de serem colocadas na maternidade, o abdômen e o úbere da porca são lavados com água morna.
A espaçosa baia de maternidade é limpa e desinfetada cuidadosamente 5 a 7 dias antes da transferência das porcas paridas. Normalmente, os porcos dão à luz cerca de 13 a 15 leitões por ninhada, cada um pesando cerca de 2 a 3 libras. O técnico verificará o número e o estado dos leitões, cortará o cordão umbilical e aplicará antisséptico no corte. Os leitões são desmamados após 21 a 28 dias de idade. Depois disso, são divididos em lotes e rebanhos para vacinação, fácil cuidado e alimentação. Esta fazenda de porcos na província de Guangxi cria porcos Bama, uma raça de porcos especializada local, caipira entre muitas árvores. Muitas pessoas em outras províncias montanhosas da China também criam porcos caipiras nas colinas. Estima-se que dezenas de milhões de porcos sejam criados desta forma em todo o país. A criação de porcos desta forma produz carne de alta qualidade com uma proporção de carne magra de quase 100%. A China tem quase 400 milhões de porcos criados para a produção de carne todos os anos. Porcos caipiras não comem ração normal como esta. Eles são livres para vagar e se alimentar nas encostas e pastagens, proporcionando-lhes uma fonte rica e abundante de alimento natural, incluindo grama, árvores, insetos e água de nascente. Os agricultores apenas constroem chiqueiros simples nas montanhas para proteger os porcos do mau tempo, mas gostam mais do ar livre. Graças a uma dieta diversificada e ao exercício regular, os porcos caipiras são frequentemente mais saudáveis, menos suscetíveis a doenças e têm boa resistência a condições climáticas adversas. Cerca de uma semana antes de serem vendidos, os agricultores reúnem-nos num grande celeiro para os preparar para a engorda. Aqui, a roupa de cama de palha é trocada diariamente. Como todo o processo é de criação natural, o ritmo de crescimento dos suínos é bastante lento, demorando mais de 10 meses para conseguir vender. É claro que o preço dos porcos caipiras também é 2 a 3 vezes mais caro do que o dos porcos tradicionais mantidos em gaiolas. Embora seja o maior produtor mundial de carne suína, a China também consome muita carne suína, cerca de 58,1 milhões de toneladas por ano. As províncias de Hunan e Sichuan são atualmente as maiores áreas de produção de suínos. Com uma capacidade de 129 milhões de suínos, estas províncias são o centro da indústria suinícola, respondendo por um total de 20% do fornecimento de carne suína da China. A China representa 20% da população mundial, mas possui apenas 7 a 9% das suas terras aráveis. Portanto, no final de 2022, o governo chinês inaugurou um modelo de criação de suínos em edifícios altos, ajudando a criar mais porcos em terrenos mais pequenos. No início de 2022, só a província de Guangdong tinha mais de 170 explorações suinícolas em arranha-céus. Essas fazendas de suínos em arranha-céus têm geralmente de 4 a 26 andares de altura e uma área útil de até 400 mil metros quadrados. A suinicultura de 26 andares localizada nos arredores de Ezhou, província de Hubei, é a maior suinicultura independente do mundo, com capacidade de 1,2 milhão de suínos por ano, o equivalente a 108 mil toneladas de carne por ano. O investimento total do projeto é superior a 570 milhões de dólares e decidiram aproveitar o calor da fábrica de cimento ao lado do complexo para aquecer a granja de suínos. No elevador industrial com capacidade de carga de até 40 toneladas, dezenas de suínos são puxados ao mesmo tempo para os andares superiores, onde residirão desde a inseminação até a criação dos leitões. Normalmente existem 3 tipos principais de currais: o curral de alimentação para suínos de engorda, o curral de reprodução para porcas reprodutoras e o curral de berçário para leitões recém-nascidos. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a China tem cerca de 30 milhões de explorações médias e grandes, cerca de 26 milhões de pequenas explorações suinícolas.
Como o número de porcos criados numa exploração é tão grande, os agricultores chineses utilizam tecnologia de marcação auricular a um custo de 0,3 USD por porco para poderem monitorizar com precisão a condição física, a ingestão de alimentos, o ciclo de crescimento e o peso de cada porco. Cada andar funciona como uma granja em circuito fechado para diferentes fases da vida dos leitões. Todos são monitorados por técnicos por meio de câmeras de alta resolução de uma central de comando. Existem mais de 30 mil sensores espalhados pelo prédio que informam exatamente a quantidade de comida que cada porco precisa. Os agricultores chineses muitas vezes integram alimentação e abeberamento de suínos totalmente automatizados. A ração é alimentada em tanques gigantes que podem entregar mais de 450 toneladas de ração, através de enormes canos até os andares inferiores por dia. Cada ração suína contém 14 a 18% de proteína bruta e varia de 3.000 a 3.300 kcal. Os porcos são lavados semanalmente para garantir a higiene. Além disso, os chiqueiros também são limpos regularmente por esta máquina de limpeza de esterco totalmente automática. Até o esterco dos suínos é verificado quanto a indicadores, coletado e reutilizado. O gás metano coletado do esterco seco de suínos será utilizado para produzir biogás e eletricidade. As fazendas na China costumam distribuir cerca de 1 a 2 porcos de 40 a 110 quilos por metro quadrado. O piso do chiqueiro é elevado cerca de 30 centímetros acima do solo e tem uma inclinação de 7 a 10 graus para ajudar o chiqueiro a permanecer seco, limpo e minimizar o risco de propagação de doenças. Os chiqueiros são cercados por paredes, possuem entradas separadas e fossas de desinfecção na porta de cada fileira de currais. A temperatura nos currais é geralmente mantida entre 15 e 26 a 17 graus, por meio de iluminação, ventiladores e ar-condicionado. Após um período médio de criação de 5 a 6 meses, o porco atinge um peso de cerca de 90 a 120 quilos e é abatido. O processo de abate industrial de suínos começa com o repouso e atordoamento do porco para perder a capacidade de percepção, mas ainda manter a respiração e a circulação. Isso ajuda o animal a não entrar em pânico ou ficar estressado durante o abate, garantindo a segurança do abatedor. Atualmente, o dispositivo de atordoamento mais popular é o choque elétrico. Então o trabalhador rapidamente corta a garganta. O porco será pendurado em uma esteira transportadora para ser queimado e depois completamente barbeado. Depois que o trabalhador tiver processado os órgãos internos, os trabalhadores usarão uma grande máquina de corte para cortar o porco em 2 metades assim. A partir daí, a carne de porco será cortada em pequenas porções, picada ou transformada em almôndega. O produto final será embalado, etiquetado e vendido. Em 2023, a China criou e produziu 57,94 milhões de toneladas de carne suína, com um total de 726,62 milhões de suínos vendidos. Estima-se que a procura de carne suína na China aumente de 51,77 milhões de toneladas para 60,77 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Um importante fornecedor chinês de equipamentos para a pecuária disse que a área de edifícios altos usados para a criação de porcos no país aumentou 30% a cada ano nos últimos 2 anos, à medida que os produtores tentam atender melhor a demanda de carne suína do país.